Guerrilheiras e guerrilheiros, esta aula fecha nosso módulo sobre áudio e tem por objetivo demonstrar na prática tudo o que fiz na construção dessa peça que estamos editando para o restaurante Nami. Sua estrutura é relativamente simples e temos somente 3 trilhas, uma para o depoimento, uma para a música e uma para os efeitos. Música e efeitos não precisam de equalização porque foram obtidos de bancos de áudio com bastante qualidade. Comecemos então pelo depoimento. Primeira coisa que precisamos olhar é volume. É muito comum que durante uma gravação a gente escolha uma configuração de segurança para os microfones, em que, ao invés de deixá-los no máximo da sua sensibilidade, correndo o risco de termos trechos de saturação imprevista, deixemos somente um pouco abaixo. É mais sensato, pois nem todo entrevistado poderá repetir uma fala, por exemplo, caso algo na anterior tenha se perdido. Sendo assim, quando trazemos o material para a edição, verificamos que podemos aumentar o volume desses arquivos. E claro, isso poderia ser feito por meio do fader, mas nós não saberíamos quanto aumentar com exatidão, ou podemos fazer por meio da opção Normalizar níveis de áudio, que encontramos ao clicar com o botão direito sobre o arquivo de áudio que está na trilha. Temos algumas configurações avançadas aqui, mas não falaremos de todas elas. Nos interessa manter em Sample Pick Program e determinar qual será o nosso nível de áudio. Perceba que o DaVinci faz a leitura dos áudios em dBFS, que significa Decibel Relative to Full Scale. Grosso modo, quer dizer que a escala de intensidade sonora vai de menos infinito a zero, sendo que zero é o teto. Passou disso, clipou, perdeu a informação, ok? Uma vez definido esse nível alvo, o DaVinci vai analisar o meu áudio buscando elevar o volume de forma que o pico mais alto atinja o nível alvo. O ajuste, portanto, de intensidade ocorre com muito mais precisão. Segunda coisa que eu vou olhar é a minha equalização. Lembrando de alterar a ordem para passar primeiro pelo equalizador e depois pelos efeitos. Vou aplicar o meu analisador de frequência e abrir junto com a janela do equalizador. Nós morávamos, eu e meu marido, em Manaus. De cara eu vejo que há um bocado de frequências graves captadas pelo microfone utilizado, mas que não são da voz do meu entrevistado. Começo então fazendo essa higiene. Low cut, high cut. Depois, vou ouvir o que me incomoda nessa gravação. Percebo que existem algumas frequências médias que estão sobrando. Crio uma banda de pico, elevo meu fator Q e ganho para localizar essas frequências e só então abaixo ao nível que considero aceitável. Faço isso até me sentir satisfeito com o resultado, considerando também o uso do shelf para subtrair um pouco das regiões agudas, valorizando os graves. E pronto. Lapidei o que era possível. Agora vou observar a dinâmica. Tem regiões mais altas e mais baixas? Partes que escuto com facilidade e outras com dificuldade? Se sim, ao comprimir eu diminuo essa disparidade. E para definir o meu limite, preciso reproduzir o áudio e estar atento aos meus medidores. Onde estão batendo os meus picos e onde permanece a maior parte das ondas. Vejo que depois de normalizados, meus picos estão na casa dos menos 5 decibéis. Por isso, menos 10 decibéis vai ser o meu limite. E tudo que passar disso desejo comprimir na taxa 3:1, ou seja, chegou em menos 5, vai voltar ali para a casa dos menos 8 ou menos 9. Lembrando que quanto mais agressivo for o meu limite e taxa, mais artificial vai soar a minha locução, porque a dinâmica de um áudio faz parte das suas características naturais. Se reduzida exageradamente, causa uma certa estranheza. Para deixar tudo bem suave, ajusto meu joelho, ataque, retenção e liberação. E no fim de tudo, faço a compensação, elevando o volume geral de tudo de acordo com os decibéis que subtraí dos trechos de pico. Então, assim, para mim, espeto de pirarucu e banda de tambaqui são os mais clássicos que a gente poderia comer no restaurante para ter uma ideia do que é a Amazônia.
Pronto, chegamos em um bom resultado para a nossa fala principal. Mas agora precisamos que ela se una adequadamente com a música de fundo, esta que também toca às vezes sozinha. É aqui que vamos recorrer aos envelopes e à cadeia paralela. Envelopar não tem segredo, vou olhar para os meus indicadores e abaixar o volume da minha música até que, junto com a locução, não se somem a marca de 0 dBFS. Para encontrar esse volume de música ideal, posso usar o meu fader. Uma vez localizado, aí então volto o fader a 0 e retorno fazendo os envelopes para cada trecho de locução. Nós morávamos, eu e meu marido, em Manaus. Tem toda essa diversidade mesmo, gastronômica, né? Tem muita coisa de costume indígena. Nós morávamos, eu e meu marido, em Manaus. Claro que depois disso, ainda vale a nossa percepção. Será que essa redução está boa o suficiente? Os indicadores dizem que sim, mas e os meus ouvidos? Entendo direitinho o que é que está sendo dito? Essa escuta é determinante. E aí, para fechar, se essa integração ainda não ficar satisfatória, posso recorrer ao sidechain. É um recurso que não precisa estar presente sempre. Vale a gente ouvir a mistura, e discriminar se o seu uso vai ser ou não necessário. Nós morávamos, eu e meu marido, em Manaus. Tem toda essa diversidade mesmo, gastronômica, né? Tem muita coisa de costume indígena. Eu achei que ficou muito bacana e tenho certeza de que tudo isso que estudamos pode enriquecer bastante o seu trabalho de pós-produção. Muitos videomakers negligenciam o trabalho com áudio, mas deixa eu te falar uma coisa, metade da experiência é sonora. Não deixe isso de lado e você vai ver que o resultado vai te surpreender. Dito isso, encerro esse módulo que eu adorei de gravar e espero vocês no próximo, onde falaremos sobre Color Grading, outra etapa fantástica do processo. Um abraço e até lá!